Olá, meu nome é Paulo Cogos e estou fazendo esse vídeo para falar a respeito do mito dos países nórdicos. Esse é o tema de uma palestra que eu assisti em Aracaju e que vai ser postado aí pelo Lucas Sampaio no canal dele, mas eu também quero fazer uma no meu canal, para que nós tenhamos a maior divulgação possível de material austro-libertário, de escola austríaca de economia. Muitos dos meus seguidores no YouTube devem ter alguma experiência com debates contra estatistas, contra socialistas. E dentre os vários argumentos apresentados por eles, um dos mais clássicos é: e os países nórdicos? Eles não são países onde a intervenção do governo, onde a participação do Estado na economia deu certo? A resposta é não. E o objetivo deste vídeo é mostrar que o que acontece com os países nórdicos é que eles acumularam riquezas ao longo de certos períodos de livre mercado. A partir de certo momento, os social-democratas tomaram conta e depredaram esse capital, causando pobreza, carestia, desemprego, estagflação. E o livre mercado é tido como um vilão e o governo é tido como um herói. Isso porque as pessoas não entendem economia, não entendem história, e, portanto, que este vídeo sirva como ferramenta da verdade. Então vamos falar dos países nórdicos. Existe um mito na mitologia nórdica a respeito da fortaleza de Asgard, que cercava o reino dos deuses. Esse mito surgiu ali na tribo de Aesir e conta que um gigante se aproximou do reino dos deuses e prometeu fazer um muro. Eu vou proteger com esse muro o reino dos deuses contra qualquer mal, contra todas as influências malignas. E os deuses concluíram que eles precisavam realmente desse muro e falaram: então tá bom, gigante, o que você vai querer em troca para fazer esse muro? E o gigante não quis mais nada, né? Ele quis a mão da deusa Freya, que não era nem um pouco Freya. Era uma deusa bem bonita. Você não quer mais nada, não? Você quer só a mão da nossa deusa, mas... Olha, vocês não precisam do muro? Precisamos. Então, a solução dos deuses foi propor um prazo impossível de cumprir para o gigante fazer o muro. Eles não acreditavam que o gigante seria capaz de fazer o muro naquele tempo, mas ele estava conseguindo. Ele aceitou o desafio, começou a construir o muro de uma maneira que surpreendeu até mesmo os deuses, e quando estava próximo de terminar, o deus da escuridão, Loki, sabotou a construção do muro. A maneira como ele fez isso varia, conforme a lenda é contada, mas o fato é que o gigante, coitado, não conseguiu construir por boicote do deus Loki. E ele foi morto com uma martelada do Thor. Por que eu estou contando essa história? Porque esse gigante é como o livre mercado. Ele é capaz de construir riqueza, como o muro de Asgard, de uma maneira que nenhum ser humano pode prever. Nem os deuses previram. Mas ele leva a culpa por qualquer tipo de falha que ocorra. Por uma falha humana, por uma falha extra-humana. E no final só os planejadores centrais levam o crédito. Esse mito é exatamente o que acontece nos países nórdicos. E antes de prosseguir com os aspectos históricos e econômicos, eu vou contar um pouco da minha experiência pessoal nos países nórdicos. Eu viajei para lá em 2013, visitei a Dinamarca, Suécia e Finlândia. E eu gostei muito da viagem, obviamente, mas foi lá que eu comecei a constatar que havia alguma coisa errada com a mentalidade dos países nórdicos. Então eu parto do pressuposto de que toda falha deles é uma falha moral, uma falha de legitimação do governo, e que resulta em alguns aspectos da sociedade nórdica que são muito mais graves e profundos, com consequências muito piores do que os aspectos econômicos. Exemplo, lá em Copenhague, na Dinamarca, eu estava num restaurante, tinha uma garçonete servindo, resolvi puxar assunto com ela, era uma dinamarquesa bonitinha, né? E aí eu puxei assunto com ela da maneira errada. Chegou a conta, na conta tinha os impostos. E eu falei para ela: olha o quanto de imposto, governo maldito, governo ladrão, vocês deviam destruir esses caras. O problema é que ela era meio comunistinha. E falou: eu gosto de pagar imposto, o governo me dá tudo, me dá saúde, me dá educação. Bom, aí eu falei para ela: é mesmo? Então por que vocês não fazem o seguinte? Aumenta esses impostos para 100% e deixa o Estado dar tudo para vocês. Estatiza, inclusive, o setor de restaurantes onde você trabalha. Aí você vai ser uma funcionária pública. O que você acha disso? Ela fez uma cara assustada, né? Espero que isso tenha calado fundo na alma dela. Depois eu fui para a Suécia, cheguei na concierge, lá do hotel, que também era bonitinha, sueca, e falei: onde é que eu posso conhecer mais da cultura sueca?
E ela respondeu, você pode conhecer a cultura sueca em vários lugares, mas também você pode conhecer os bairros muçulmanos, a cultura dos nossos imigrantes. Eu falei, moça, se eu quiser conhecer cultura islâmica, eu vou para o Oriente Médio, eu estou na Suécia. De onde você tirou? Quer dizer, os suecos, eles têm essa ideia de igualdade de uma forma obsessiva. É capaz de alguém, sei lá, quebrar o braço, eles quererem quebrar o braço de todo mundo para todo mundo ficar igualmente quebrado. E aí depois eu fui para a Finlândia. Cheguei lá em Helsinki e todos os fãs do estado gostam de falar que a educação finlandesa é a melhor. É a top do mundo. Eu achei um pouco estranho, porque tinha uma guia turística finlandesa que também era bonitinha. Quer dizer, você vê que os países nórdicos têm essa grande vantagem. O Brasil é até melhor, mas... A guia turística foi lá mostrar a cidade, ela era uma boa guia turística, e ela mostrou ali a estátua do Marechal Mannerheim, que foi um herói das guerras de inverno contra os soviéticos, a Guerra da Continuação. Eu falei, poxa, que legal! Eu quero ver uma estátua agora do Simo Häyhä. Tem algum lugar aqui que eu possa ver uma estátua do Simo Häyhä? Simo Häyhä, para quem não sabe, é o maior herói militar da história moderna da Finlândia, um sniper, o melhor sniper da história, que tem mais de 700 mortes de soviéticos confirmadas. Você acredita que a guia turística finlandesa não sabia quem era o Simo Häyhä? Isso é a mesma coisa que um brasileiro não saber quem foi Santos Dumont, por exemplo. Isso é a mesma coisa que um metaleiro não saber, não conhecer Manowar. Palhaço que não conhece Manowar. Cadê a educação finlandesa? Não, porque não conhece o maior herói dos caras. Então, esse é o ponto. Existe um mito dos países nórdicos. Foi ali que eu comecei a constatar que eu deveria estudar mais profundamente. Então, eu vou contar um pouco para vocês aqui do que eu estudei a respeito do tema. E tudo o que eu vi desmonta a ideia socialista de que os países nórdicos seriam prósperos por causa da intervenção do Estado. Primeiro ponto. Os socialistas, estatistas gostam de falar que os nórdicos gostam de pagar imposto, que eles têm orgulho de pagar imposto. Amigo, são 5 países considerados nórdicos: Dinamarca, Suécia, Finlândia, Islândia e Noruega. Destes, só a Dinamarca realmente gosta de pagar impostos, e eu vou explicar por quê. Mas o fato é que impostos nunca foram populares. Eles representavam cerca de 30% do PIB na década de 60 e incidiam diretamente sobre as atividades econômicas. A grande manha dos políticos é aumentar os impostos indiretos, camuflando a tributação da própria população. Então, hoje, a carga tributária chega a quase 50% do PIB, mas principalmente composto por impostos indiretos, de forma a ludibriar a população. Essa estratégia foi identificada por um economista italiano chamado Amilcare Puviani, e ele chama de ilusão fiscal. Impostos indiretos, camuflados, e principalmente o mais cabotado de todos, que é a inflação, constituem a principal estratégia política para aumentar os impostos. A única exceção é a Dinamarca. Na Dinamarca, a palavra para imposto, para fisco, é skatt, que significa querido. Isso é aterrador porque a mesma palavra que um dinamarquês usa para se referir à esposa ou à namorada, ele usa para se referir ao fiscal da Receita. Tem uma piada que fizeram na palestra lá em Aracaju, que eu não vou repetir aqui porque tem crianças que veem o meu canal, mas a piada foi genial. Depois eu escrevo aí nos comentários. É um pouco sujo. Por que isso acontece? Isso acontece devido ao processo de formação histórica da Dinamarca. A Dinamarca já foi um reino enorme. Ela perdeu territórios durante as guerras hispânicas, com o Tratado de Fontainebleau, ali em 1679 e 80. Depois vieram as guerras napoleônicas, nas quais a Dinamarca acabou se aliando a Napoleão, e por causa dos conflitos com os ingleses, acabaram perdendo muitos territórios e cedendo o reino da Noruega, o que acabou com uma união de 400 anos entre Dinamarca e Noruega. Aí depois vieram outros tratados ali. Resultado, a Dinamarca compensou as perdas territoriais com um aumento brutal de imposto. Porque o governo percebeu que eles perderam a base de tributação, que é território com população dentro. Compensaram isso aumentando barbaramente os impostos, incitando uma espécie de sentimento de reconstrução. Então, a Dinamarca foi o primeiro país do mundo a criar um imposto de renda.
no final do século XIX, o imposto de renda dinamarquês já era de 15%, sendo que o imposto de renda americano, que viria a surgir só na década de 1910, se não me engano foi 1913, começou com 3%. Então, muito antes disso, a Dinamarca já tinha um imposto de renda absurdo. Isso fez com que a população fosse baixando a guarda, até acabar por gostar de impostos, o que é uma coisa muito triste. Isso se chama Síndrome de Oslo. Vocês já devem ter ouvido falar na Síndrome de Estocolmo, segundo a qual um sequestrado acaba se apaixonando pelo sequestrador. A Síndrome de Oslo é uma coisa muito parecida. Ela foi identificada por um economista chamado Kenneth Levin, e ela diz que quando um defensor é atacado por um agressor, mas está em uma brutal inferioridade política, estratégica, militar, ele tenta amainar os ânimos do agressor, aceitando as acusações que o agressor lhe faz, já que a invasão é inevitável. A síndrome de Oslo, então, é a mesma coisa. O povo é o agredido, o Estado, o fisco, é o agressor. E qual é o argumento do Estado? Vocês não sabem fazer nada. O governo tem que fazer as coisas para vocês. A população, então, ok, é verdade, nós precisamos do Estado, precisamos do governo. E acabam aceitando a agressão. Isso é a síndrome de Oslo, que apesar do nome se referir à capital da Noruega, ela é especialmente válida na Dinamarca. Então, desbancado aqui o primeiro ponto dos socialistas. A ideia de que nórdicos gostam de pagar imposto. Agora vamos falar do lado bom da Dinamarca. Os socialistas falam, vamos imitar a Dinamarca. Quero ver se vocês são capazes. Primeira coisa, a Dinamarca não tem salário mínimo. Seria maravilhoso que nós abolíssemos o salário mínimo aqui. A Dinamarca tem total liberdade de contrato entre patrão e empregado, liberdade de demitir, sendo que ela é o quarto mercado de trabalho mais desregulado do mundo, enquanto aqui nós temos a maldita CLT. Os impostos corporativos na Dinamarca, considerando as deduções que o Paulo Guedes, comunista, quer acabar, chega a 7,5%, sendo que a média europeia ali é entre 25% e 35%. Então eles estão bem abaixo da média europeia em impostos corporativos. Graças às deduções. E o Paulo Guedes quer acabar com as deduções. Fica aí elogiando esse cara pra você ver. Para abrir uma empresa na Dinamarca, você demora 6 dias. No Brasil é 130. Sendo que deveria demorar 6 segundos. Esta empresa é minha. 6 segundos. As tarifas de importações na Dinamarca são 1,3%. No Brasil é 60%. Então quer imitar a Dinamarca? Imita a Dinamarca baixando imposto, cortando regulação. Quero ver se você é macho. Muito bem. Vamos falar agora de Suécia. Vamos falar de Suécia. Por que a Suécia enriqueceu e por que ela estagnou? Agora vamos falar da história da Suécia. Como eu disse, os suecos têm aquela obsessão com igualdade. Isso também remete à história da Suécia. A maneira como aconteceu a transição da antiguidade para o feudalismo na Suécia. Quando nós falamos em feudalismo, nós não podemos falar em algo homogêneo. Existiram vários feudalismos, conforme o processo histórico de cada sociedade. Então, o feudalismo na Itália era muito baseado nas vilas. O socialismo na Suécia era muito baseado numa instituição que existia desde o tempo dos vikings, que era o Solskift. Os Solskift eram lotes de terra chamados toft, organizados de forma igualitária. Eles sempre tiveram essa obsessão, é da cultura deles. E eles eram regulados por um Althing, que era uma espécie de tribunal local composto por uma elite natural na sociedade, que se aproxima muito do que os anarcocapitalistas teriam conceitualmente como uma justiça privada. Mas não era, de fato, uma justiça privada, porque eles não tinham a noção do direito natural da pessoa humana. Então, apesar de, em muitos momentos da história, os Althings terem representado uma resistência contra uma centralização do poder imperial, eles não são exatamente a noção conservadora anarcocapitalista de direito natural e de justiça privada. Por outro lado, né, como eu disse, eles resistiram muitas vezes contra o poder real. Houve um famoso debate de Porgnir, the law speaker, o juiz,
onde ele disse: o rei deve obedecer à autoridade que emana dos alfengs localmente. Durante muito tempo, isso permitiu que as atividades econômicas na Suécia se dessem de uma forma descentralizada, mas não era suficiente para que a Suécia se desenvolvesse industrialmente falando, como aconteceu na Europa continental. Porque se esses tofts, esses lotes de terra, eram distribuídos de forma igualitária e pequenininhas, não havia o conceito nem de comércio de terra, nem de eficiência econômica. Cada toft não conseguia produzir muito mais do que seu tamanho permitia. Então eles nunca se desenvolveram mais do que isso. O tempo foi passando, nós chegamos no século XVIII, onde ocorreu aquilo que os suecos chamam de Frihetstiden. Em sueco, não sei se eu pronunciei corretamente, se chama Idade da Liberdade. Foi durante a Idade da Liberdade, que correspondeu a um período de parlamentarismo na Suécia, que os suecos perderam boa parte da sua liberdade econômica. Os nomes estatistas confundem, principalmente a cara de pau iluminista. Foi durante esse período que surgiram partidos políticos. E, em 1723, foi passada uma lei de privilégios para uma pequena nobreza que surgia. Esses privilégios, que poderiam gerar alguma revolta, foram compensados com a positivação do direito à propriedade. Então, nessa época, houve uma ideia de que o direito de propriedade estaria mais protegido. Mas, em última instância, os nobres poderiam reivindicar a terra para eles no momento que eles quisessem. Pois é, aquele que te dá direitos por decreto também pode tirá-lo. Os direitos têm que ser conquistados. Eles têm que ser cristalizados com base na subsidiariedade militar jurídica local. Se você pede, por favor, direitos para as instâncias superiores, você vai perdê-los a qualquer momento. Essa é a lição que fica aqui. O fato é que houve, em 1749, uma grande reforma agrária, uma grande partição durante o Império de Frederico I. Tudo feito ali pelos parlamentares, pela pequena nobreza. O que aconteceu ali foi uma elitização. Eles resolveram distribuir as terras com base em critérios de eficiência. Muitas pessoas se deram muito mal porque receberam terras ruins, enquanto outras receberam terras boas. As necessidades locais, que eram consideradas pelos Alfeng, foram completamente ignoradas pelos planejadores centrais. Mas, com a ideia do direito à propriedade e com lotes de terra que corresponderiam ao resultado de um livre mercado, houve um certo aumento da eficiência que acarretou uma protomecanização do campo. Ela não foi suficiente para inserir a Suécia numa revolução industrial, porque, como eu disse, não havia justiça, não havia um real direito de propriedade de terras, não havia a possibilidade de fazer comércio de terra, vender os lotes, não havia o surgimento de instituições jurídicas espontâneas e locais que permitissem aferir um direito de propriedade entre os participantes. O que acontecia era um direito de propriedade simplesmente nominal vindo dos reguladores centrais. Então houve uma protomecanização porque acabou com o conceito de igualdade, mas não foi suficiente para gerar uma revolução industrial porque não havia um mercado de verdade, não havia justiça. Nesse período, partidos políticos começaram a se suceder, travando guerras ideológicas, como acontece hoje. Um dos partidos que surgiu ali era o Partido dos Chapéus. Eu não vou saber falar o nome desse negócio em sueco. Era o Partido dos Chapéus tinha uma ideologia neomercantilista. Gastavam muito dinheiro com guerras. Achavam que a riqueza estava em girar a economia, no consumo, não na produção. Seriam precursores dos keynesianos militares. Para financiar essas guerras, expandiam a moeda como se não houvesse amanhã. O resultado foi pobreza, não tem segredo. A lei econômica diz isso. E eles foram sucedidos, né, por outro partido de oposição, afinal, quando o povo está passando fome, eles votam na oposição, não importa qual, que era o Partido dos Camundongos. Os camundongos tinham várias medidas liberalizantes da economia, que de certa forma desafogou a economia, deflação, derrubada de barreiras ao livre comércio, o que poderia ter gerado uma industrialização na Suécia. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque eles tinham uma obsessão com superávit fiscal.
E eles resolveram taxar as indústrias. Começava a surgir indústria por causa da desregulação, eles iam lá e taxavam. Aí fica difícil. Não dá. É como você fertilizar o solo e quando as flores começarem a nascer, você as arranca. Você nunca vai ter um jardim. Então, cuidado com essa ideia paulo guedesiana de que tem que ter superávit fiscal, reduz o gasto e aumenta o imposto. Reduzir o gasto, tudo bem. Agora, eu não quero saber do superávit fiscal do governo. Eu quero que ele pare de cobrar imposto de mim. É assim que se desenvolve a economia. Esse é o ponto. Resultado. A experiência parlamentar do século XVIII não funcionou na Suécia e, como resultado, voltou a monarquia ainda mais fortes, com poderes ainda maiores do que antes. O famoso absolutismo sueco. Gustav III chega ao poder e cria um sistema de guildas regulatórias. Ele cria um verdadeiro estado de terror regulatório na Suécia. Nunca uma indústria poderia surgir num ambiente assim. Eles nunca chegaram ao livre comércio, nem no parlamentarismo, nem no absolutismo que veio depois. Segundo Olsson Svensson, os regimes de propriedade privada que surgiram com todas essas mudanças institucionais só viriam a produzir algum fruto mais tarde, quando houve uma reviravolta em torno da desregulamentação econômica e do fim dessas guildas monopolistas criadas por Gustavo III. Então agora eu vou explicar como aconteceu isso. Houve, como eu expliquei, uma diminuição da propriedade privada no começo do século XIX. Porque, como eu disse, se você dá poder para o Estado, ele vai usar. À medida que a disputa por recursos se recrudescia devido à escassez, os nobres utilizaram o seu poder institucional para expulsar os pequenos arrendatários de terra das suas terras e monopolizá-las. Com isso surgiu uma nova classe na Suécia, os chamados startare, que era o equivalente a um boia fria. O mercado de trabalho também foi regulado para que dificultasse que eles arrumassem um emprego, e eles então eram obrigados a trabalhar em condições muito precárias na terra dos nobres. Não preciso explicar que isso gerou uma pressão social gigantesca, e a única forma de aliviar essa pressão social foi através da desregulamentação econômica. Isso aconteceu nos anos 1840. Em 1840, houve uma abolição dos monopólios manufatureiros. E assim aconteceu uma verdadeira privatização da silvicultura, das florestas. Houve também diminuição de impostos. Houve ainda uma feliz coincidência com fatores exógenos, como uma abertura comercial da Inglaterra e a descoberta de minérios de ferro, produção de ferro gusa, e com isso começou uma era de prosperidade na Suécia. Outro fator importante foi a instituição dos direitos iguais de herança para mulheres. Isso é muito importante. Por quê? Primeiro que a mulher tem os mesmos direitos naturais, ela tem direito à totalidade da herança. Mas a explicação econômica é que toda a formação de capital bruto numa sociedade depende, sim, do direito à herança, porque ele que é reinvestido para a manutenção dessa dinastia material familiar. E é isso que faz com que nós tenhamos indústria, capital, reposição daquilo que é depreciado. Quando as mulheres não tinham direito à herança, metade desse efeito era destruído pelo governo, pela regulação à herança. Quando as mulheres passam a ter direito à herança, isso é ótimo para a economia também. Mas o principal ponto é a justiça, né? Imagina tirar o direito de herança só porque é mulher. Coisa de... Muito bem. Em 1860, começa uma verdadeira spread industrial. As indústrias começam a surgir e a ideia vigente é que elas não devem ser reguladas. Com o aumento da tecnologia industrial, da mecanização, de ferrovias, há um crescimento exponencial da economia. Mais capital é investido, a economia cresce mais, então sobra mais capital para ser reinvestido e assim por diante. Em 1873, acontece uma bênção, uma coisa maravilhosa, que eu rezo a Deus que aconteça aqui também. Padrão ouro. A moeda sueca foi lastreada a ouro, que impunha disciplina monetária, austeridade. Não mais se podia sair endividando, expandindo moeda, causando inflação. Com uma moeda forte, com uma moeda de verdade, o sistema de preços se torna mais eficiente, os investimentos se tornam mais viáveis,
a poupança se torna mais sólida, nós podemos importar mais capital. Isso foi uma bênção para a Suécia. Isso foi uma maravilha. E existem outros fatores muito importantes a serem considerados. Os keynesianos, os military Keynesian, que para mim é a pior raça que existe, falam que guerra gera riqueza. Nada podia estar mais longe da verdade. Tem uma pseudo-economista chamada Renata Barreto que ama defender essas teses aí. Com guerra desenvolve a tecnologia, investe na tecnologia militar no setor civil. Guerra é destruição de capital. Aprenda isso de uma vez por todas. Você não tem direito de se dizer economista e falar o contrário. E a prova disso é a Suécia. A Suécia enriqueceu por 200 anos de neutralidade geopolítica. Paz. E não era uma paz pacifista, era uma paz armada. Foi nesse período que viveu Alfred Nobel. E a sua teoria era justamente essa. Vamos criar armamento superior para a marinha sueca. A estratégia sueca repousava principalmente na dissuasão naval. Vamos armar a marinha sueca até os dentes para podermos manter o nosso privilégio de sermos neutros nos conflitos. Então eu fico aqui isolado, me armo para que ninguém mexa com o meu isolamento. Assim eu fico mais rico e me armo ainda mais para continuar me mantendo isolado. Isso funcionou maravilhosamente. Houve ainda um ministro das Finanças chamado Johan Gripenstedt. Ele foi ministro das Finanças entre 1856 e 1866, sob o reinado de Carlos X. E o Carlos XV, e o Carlos XV, ele queria se meter em certas guerras que estavam acontecendo, ele queria entrar no meio da guerra pelos ducados de Elba, que envolvia a Prússia, que envolvia a Dinamarca. Então, Johann Gripenstedt falou, Carlos V, não faça isso. Deixa a Prússia e a Dinamarca se resolverem lá com a guerra dos ducados de Elba, vamos continuar isolados. Isso foi essencial para que o capital não fosse torrado em mais uma guerra idiota. E vejam que ele não era nenhum pacifista. Antes de ser ministro das Finanças, ele era oficial de artilharia. Mas o ponto é esse, paz armada. Isso ajudou enormemente. Além disso, Gripenstedt sempre gerou confiança nos investidores. Ele dizia que a Suécia estava passando por um mar de rosas econômico. Ele chamava isso de Blomstermalningarma, algo como jardim de flores. Isso fez com que os investidores investissem na Suécia. E aí tem uma passagem interessante. O sistema ferroviário sueco foi financiado assim, principalmente de forma privada. Então, quem vai construir as estradas? Resposta dos investidores. Não precisa de governo, não. Pois é, que maravilha. Era para a Suécia ser uma coisa inimaginavelmente rica. Infelizmente, nós tivemos um problema no mundo, que foi a Grande Depressão. Como eu já expliquei, e como muitos economistas austríacos já explicaram, a Grande Depressão nos Estados Unidos foi causada pela intervenção do Banco Central, que surgiu em 1913, o Fed. Mas, com a crise econômica que se espalhou pela Europa, também causada pela Primeira Guerra Mundial, que foi outra tragédia em todos os sentidos, cultural, político, religioso, econômico, social, colocaram a culpa no liberalismo econômico, colocaram a culpa no capitalismo, colocaram a culpa no livre mercado. E com isso, surgem as ideologias malditas do entre-guerras ali da década de 30. Fascismo, nazismo, comunismo, e a pior de todas, a social-democracia. Os social-democratas, aliás, chegam ao poder na Suécia em 1932. E eles vêm com uma ideia de que a Suécia deve ser a casa do povo. Olha que nome bonito, né? Os socialistas gostam de... Eles são bons de marketing. Eles são muito bons de marketing. Então eles vêm com essa ideia, né? Vamos transformar a Suécia no Folkhem. Esse termo Folkhem foi adotado dos fascistas italianos. Então, quando a esquerda falar que os defensores da liberdade econômica são fascistas, fala isso para eles. A ideia de um estado de bem-estar social é baseada numa terminologia fascista. Né? Mas até aí, eles agiram muito pouco. Os gastos do governo eram 10% do PIB, até 1950 ali, chegou a 20% do PIB. E a Suécia continuou enriquecendo graças a uma figurinha que todo mundo esquece.
Muitos falam no ministro isso, no filósofo aquilo, e esquecem que a riqueza de um país depende de uma figura chamada empreendedor, um empresário anônimo. Lembre-se que quem vence as guerras não são os heróis, são os soldados. O empreendedor é esse soldado na guerra contra a escassez. Tem um historiador chamado Johan Norberg que lista os nomes quase anônimos da indústria sueca que contribuíram para esse grande desenvolvimento. Então, o talento individual do empreendedor conta muito. Não é a mão invisível do mercado, libera e laissez-faire. Não. O talento de cada empreendedor individualmente conta. A industriosidade de cada empreendedor conta. E a Suécia deu sorte nesse quesito. Infelizmente, os social-democratas arrocharam o estado de bem-estar social a partir de 1950, porque ali surge a ideia do modelo nórdico. O que é o modelo nórdico? É um estado de bem-estar social que cobra altíssimos impostos e dá serviços públicos para a população, ao mesmo tempo em que abre o país culturalmente para uma globalização. Essa é a definição básica de modelo nórdico, que começa na década de 50, 60, 70, dependendo do país. Na Suécia, começa em 1950, com os social-democratas, e aí os gastos do governo, que eram de 20% no começo da década de 50, saltam para 50% na década de 70. Eu sempre falo que se tem uma coisa pior do que imposto, é regulação. É só você pensar. Imagina que um assaltante rouba a tua carteira na rua. Imagina que ele faz isso de forma sistêmica. Todo dia ele rouba um pouco da sua carteira. Isso é imposto. Agora, imagina que esse assaltante, não contente em roubar a sua carteira, ainda vai até o seu escritório, vai até a sua empresa e aponta uma arma na sua cabeça e começa a ditar como você deve trabalhar. Isso é regulação. É muito pior. E em 1970 começa a regulação da economia sueca. Chega ao poder um sujeito chamado Olof Palme, um dos piores canalhas comunistas, petralhas que já existiu no mundo. Ele implanta um regime de controle econômico, regulatório, altíssimos impostos, promoção da igualdade pela regulação econômica. Tudo isso é a ideia dele. Mas, por intercessão de Santa Brígida, padroeira da Suécia, ele é assassinado em 1986. Ainda bem. O assassino é anônimo, deve ser o motoqueiro fantasma, né? Guilty. Mas o fato é que a Suécia se livrou dele. Então, começam as reformas liberalizantes na economia. Né? Corte de impostos, liberar o câmbio. O câmbio é um preço de mercado, ele tem que flutuar livremente. Controle cambial é controle de preços, todo mundo sabe isso. A não ser socialista, mas socialista nem é gente. Então começam essas reformas aí. Agora, depois de décadas de gastos, de endividamento, de controle do câmbio, de expansão monetária, não é inevitável que venha uma crise. E aí, no início da década de 90, acontece a grande recessão sueca. Ela foi agravada por fatores exógenos, como alguns entraves comerciais que surgiram ali na União Europeia, o choque do petróleo causado pela invasão do Saddam Hussein contra o Kuwait. Então, houve ali um problema sério. Agora, recessões econômicas, que são um remédio amargo, uma correção necessária, podem ser mais ou menos suaves. Elas vão ser mais suaves se o governo não se meter e vão ser piores se o governo se meter. Infelizmente, o governo resolveu aplicar a teoria furada do Keynes, de que aumentar a demanda efetiva com gastos governamentais poderia ajudar de alguma forma. Os gastos do governo chegaram a assustadores, pornográficos, 63% do PIB. Não há economia que sobreviva a isso. 63% do PIB. A recuperação só começou a acontecer quando o governo resolveu cortar brutalmente os gastos. Eles foram reduzindo, até chegar a 40 e poucos por cento em 2013, e esse corte de gastos se deu cortando alguns setores que têm que ser cortados mesmo. Por exemplo, a educação. Ninguém fala isso, mas durante essa fase de corte de gastos, na Suécia, houve quase que uma total privatização da educação. O que foi excelente para que a economia sueca se recuperasse. Senão ela ia ficar estagnada para sempre. Pois bem, até hoje a Suécia está estagnada. Porque ainda existem regulações, mas se não fosse esse corte de gastos,
talvez ela se empobrecesse até chegar no nível de países da Ásia. Nós vemos que a experiência do estado de bem-estar social, do modelo nórdico, falhou miseravelmente. A Suécia era o quarto país mais rico do mundo em 1970, passou para a posição de 14º em 1993. O cidadão médio da Itália, nessa época, era mais rico que o cidadão médio da Suécia, o famoso sorpasso italiano. Acabou, comunistas. Seus argumentos acabaram. Ah, mas e a saúde sueca? A saúde sueca é o seguinte. A ideia da saúde universal na Suécia surgiu em 1950. O resultado disso foi a total regulação do sistema de saúde para que ela se tornasse universal. E nós temos que entender que na Suécia existem 3 níveis de governo. O governo local, o Kumon, que é o governo municipal ali, rede de distribuição d'água, esgoto, lixo. Aí tem o governo intermediário de província, que eles chamam ali de Landsting, que é quem cuida da educação. Então, veja, ele está acima do nível municipal. Ele se torna realmente um setor planejado por burocratas, com consequências soviéticas. E aí tem o governo nacional, que cuida da defesa. O governo da Suécia cuidando da defesa. Essa é a grande piada, né? Mas a Suécia tem um sistema de saúde mais regulado do mundo, perdendo talvez para a Coreia do Norte, Cuba, esse tipo de coisa que nem conta. E com isso as consequências são desastrosas. Imensas filas de espera. Os índices de espera para atendimento, para exame, são os maiores do mundo. Não vou aqui considerar Cuba, esses lixos aí. As ambulâncias chegam a ser negadas. É muito difícil conseguir que uma ambulância te atenda. Você pode entrar no Instituto Rothbard e digitar lá, Suécia mais saúde. E aí tem um artigo explicando o desastre que é o sistema de saúde, com vários casos reais de pessoas que passaram mal, chamaram a ambulância, não foram atendidas e morreram. Em Estocolmo, até 2004, 2005, existiam 2 grandes hospitais estatais. E eles foram fundidos num só, o que gerou uma total bagunça de planejamento, de gestão hospitalar. Ninguém se entende. É uma coisa que daria inveja à União Soviética. Eles têm um dos mais baixos índices dentre os países considerados desenvolvidos de médico por habitante. Falta médico. Aí eles alocam os serviços de saúde conforme a sua capacidade de pagar imposto no futuro. Ou seja, se você é idoso, você se ferrou de verdade. Então a perspectiva é de uma velhice sofrida e sem cuidados. E aí não é mais nem uma questão econômica, é uma questão moral, é uma questão de caridade cristã. Um país que nega cuidados aos idosos porque eles não vão mais pagar imposto no futuro é uma coisa demoníaca. Resultado do socialismo. Depois eles tentaram corrigir a situação emulando o mercado através de um sistema de voucher. Falou em voucher, os monetaristas de Chicago já, uau, voucher. Eles gostam mais de voucher do que de mulher, esses caras. Resultado dos vouchers? A irracionalidade burocrática foi capilarizada para dentro do sistema e tudo se transformou em números, remédios, tratamentos, diagnósticos, especialidades médicas, tudo virou número. E a confusão na alocação desses serviços, desses recursos, se tornou ainda pior. Então o voucher só aprofundou a irracionalidade regulatória do sistema de saúde sueco. É isso. Suécia é isso. Tá feliz? Comunistas. Agora vamos falar um pouco de Finlândia. Vamos falar de Finlândia. Como é que funciona a Finlândia? Finlândia é um país que conseguiu a sua independência recentemente. Não faz muito tempo. 1917. Eles eram parte do Império Russo. Quando aconteceu a Revolução Menchevique, em fevereiro, eles falaram, não, isso não. Se separaram. Parênteses. Houve uma facção comunista dentro da Finlândia, os vermelhinhos, que durante a Guerra Civil quiseram implantar um Estado socialista na Finlândia. E acabaram matando 1% da população no processo. 1% da população finlandesa foi morta pelos vermelhinhos. Pois é. Matar comunista é legítima defesa, tá? Certa vez perguntaram a um soldado polonês que lutava contra os soviéticos como ele se sentia ao matar um ser humano. E ele disse, não sei, eu só matei comunista. Bom, voltando a falar da Finlândia. Vieram as guerras, a Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, a Finlândia passou por muitos problemas militares ali. Lutaram contra os soviéticos, venceram. Mas vamos falar, então, da economia dela depois
que as guerras acabaram. Durante a Guerra Fria, principalmente o início da Guerra Fria, a Finlândia foi caracterizada pela neutralidade e pelo comércio bilateral com a União Soviética, ao mesmo tempo em que eles faziam comércio com o bloco ocidental também. Ou seja, não mexiam com ninguém e vendiam para os dois lados. Essa é a fórmula de enriquecer. Tá certa a Finlândia. Ao mesmo tempo, eles decidiram institucionalizar a propriedade privada, prometendo não mexer com ela. Não dá para confiar no governo, claro, mas durante esse período em que as pessoas tinham uma expectativa de longo prazo, dada a certeza da proteção da propriedade privada, e ao mesmo tempo em paz, fazendo comércio com todo mundo, não preciso explicar que a Finlândia enriqueceu muito durante esse período. E outra coisa, não havia regulação econômica, ou havia muito pouca regulação econômica. Infelizmente, veio a década de 80. E durante a década de 80, a Finlândia, digamos assim, despirocou. Entrou no poder social-democracia para estragar tudo, principalmente um sujeitinho desprezível chamado Mauno Koivisto. O Mauno Koivisto adotou uma política que foi um verdadeiro killer combo contra a economia finlandesa. O Banco Central adotou uma política de aquecimento e autorizou os bancos a contrair dívida estrangeira e se alavancar em moeda estrangeira. Como se isso não bastasse, o Koivisto adotou uma política monetária chamada Strong Marka. Para evitar a desvalorização do marca, ele simplesmente decretou um valor nominal artificialmente alto do marca finlandês. Mais ou menos como o desgraçado do Fernando Henrique fez com o real. Artificialmente mantendo a paridade com o dólar. O que gerou consequências econômicas terríveis para o Brasil. Eu vou fazer um vídeo sobre isso qualquer dia. Enquanto o Rafael Lima fica aí elogiando o Fernando Henrique e o Plano Real, e o Hélio Beltrão chamando ele de grande estatista, eu vou aqui mostrar que esses canalhas não passam de socialistas. Mas, voltando para a Finlândia, o fato é que se a moeda finlandesa estava nominalmente, artificialmente valorizada, e ao mesmo tempo era autorizado que os bancos se endividassem em moeda estrangeira, o que vai acontecer? Vai acontecer o óbvio. Um subsídio ao endividamento em moeda estrangeira. Enquanto isso, não havia um investimento em capital real, o que fazia o consumismo e a carestia correr solta. A inflação foi ali, se fazendo cada vez mais presente. Não havia formação de poupança, o consumo era cada vez maior, e a financiarização da economia, onde as pessoas buscavam o lucro através. Alguém, eu não estava lendo o chat, mas alguém aí pode me dizer se... Bom, depois eu continuo, vai. Olá, meu nome é Paulo Cogos, eu estou gravando aqui a segunda parte do vídeo, o mito dos países nórdicos. Eu comecei a gravar a primeira parte ontem, aconteceu um problema com a internet, então o vídeo ficou cortado. Vou fazer a continuação agora. No vídeo passado, a internet foi cortada justamente no momento que eu estava falando a respeito da economia da Finlândia. Eu tinha explicado um pouco da Dinamarca, da Suécia, agora eu vou falar da Finlândia. Como eu estava dizendo, a Finlândia tinha passado por um período de prosperidade, um período onde ela estava fazendo comércio com a União Soviética, comércio bilateral, também com o bloco ocidental, protegia a propriedade privada, estava isolada, neutra durante a Guerra Fria. Até que na década de 80, infelizmente, chegou no poder um sujeito chamado Mauno Koivisto, que começou a implantar uma política de intervenção monetária com resultados desastrosos. Essa política se chamava Strong Marka. Ela se caracterizava por um combo que destruiu a economia da Finlândia. Ao mesmo tempo em que ele mantinha a moeda artificialmente valorizada, ele também permitia que os bancos se alavancassem em moeda estrangeira. Resultado foi que os bancos contraíram uma enorme dívida em moeda estrangeira, ao mesmo tempo em que houve os efeitos típicos de uma valorização artificial da moeda. Principalmente um exagero na importação de bens estrangeiros, e as pessoas confundiam o capital, elas confundiam o capital financeiro que elas tinham com o capital real, devido à valorização artificial. E com isso elas não investiam no capital real dentro do país e preferiam importar bens de consumo estrangeiros, o que no final das contas vai gerar carestia e inflação. Sem contar que houve uma financiarização exagerada da economia, o setor financeiro se hipertrofiou
e nós chegamos naquilo que era chamado de economia de cassino. Toda economia de cassino, quando a economia financeira está descolada da economia dos físicos, vai acabar numa recessão, e foi o que aconteceu na Finlândia. Na década de 90, eles enfrentaram uma enorme depressão, e quando isso acontece, a melhor coisa que o governo pode fazer é aquilo que Warren Harding fez na depressão de 1920-21. Nada. Ia apostar em cavalo. Mas, infelizmente, o governo da Finlândia resolveu socorrer os bancos. E, com isso, eles triplicaram a dívida. Para financiar essas garantias bancárias, o governo trabalhou ali um superávit da balança comercial artificial através da desvalorização da moeda. Então, vejam que se, num determinado momento, o marca finlandês ficou artificialmente valorizado, agora, como medida de socorro, o governo estava desvalorizando o marca artificialmente. Por isso que eu falo, tem que tirar o setor monetário das mãos do Estado. Assim como todos os outros setores têm que ser tirados da mão do Estado. O Estado deve ficar apenas com CDs de Axé Music. Porque se Axé Music for ruim, o que já é, e caro, não vai afetar tanto assim. Deixa pra lá eles. Mas moeda não, moeda é importante demais. Resultado. Opa, tá vivo. Resultado. Houve inflação. Houve inflação justamente no momento em que a deflação era necessária para que as pessoas voltassem a poupar e fizessem todo o capital que foi desperdiçado. Nessas horas é necessário ter austeridade monetária. Mas o governo nunca vai fazer isso. A austeridade é tida como uma medida antipolítica. E os políticos querem se reeleger. Então eles sempre vão tentar jogar a bomba, a batata quente para o próximo mandato. Então não esperem de nenhum governo hoje, principalmente com a democracia tão arraigada, tomar as medidas de austeridade que vão ser necessárias. Haverá uma crise no Brasil, isso eu estou prevendo. Mas não esperem que o governo Bolsonaro e o Paulo Guedes tomem medidas de austeridade. O Paulo Guedes já está planejando aí uma enorme expansão da oferta monetária para adiar os efeitos dessa crise, que vão estourar mais tarde. Não tem jeito, a democracia tem que acabar. A recuperação da Finlândia só aconteceu depois que veio um período de austeridade monetária e corte de gastos, quando os social-democratas saíram do poder e entrou um partido chamado Partido da Coalizão Nacional, que adotou medidas de austeridade monetária, corte de impostos para que a população voltasse a poupar, desregulação da economia. Isso é importante. Como eu disse no meu outro vídeo, com a artificialmente desvalorizada, o setor exportador foi subsidiado no curto prazo e toda a economia se concentrou em volta do setor exportador para conseguir ali os benefícios de um efeito Cantillon. Um efeito segundo o qual a riqueza passa para as mãos daqueles que estão mais próximos do recebimento dessa oferta monetária adicional. Mas quando a economia gira e o dinheiro chega na mão dos aposentados, dos assalariados, dos pequenos empresários, ela já está desvalorizada e com isso há uma corrosão da formação de capital. Por isso que o interior da Finlândia é até hoje depauperado. E praticamente toda a economia gira em torno ali de Helsinki. Um outro ponto a ser dito sobre a Finlândia, que faltou falar no outro vídeo, é que eles têm ali um experimento de renda básica universal, que muito socialista que defende, o Eduardo Suplicy defende. Isso falhou miseravelmente na Finlândia. Eles não vão ter como sustentar esse sistema. O Basic Income Universal aumentou desgraçadamente o desemprego. A Finlândia é um país que acha normal ter 8% de desemprego. Isso é normal aonde? Só na cabeça deles. Porque as pessoas simplesmente não têm mais procura por emprego, vontade de procurar emprego, nem mesmo formação de emprego. Porque a letargia toma conta do mercado de trabalho quando existe a renda básica universal. Existe um outro ponto, e isso é uma teoria minha. A renda básica universal diminui a propensão a ter filhos por vários motivos. Infelizmente, não deveria ser assim, as pessoas têm filhos fazendo cálculos puramente utilitários. Cálculos de prudência material são necessários, mas as pessoas tendem a ser mais utilitaristas nesse ponto, e elas têm filho prevendo que depois eles deem retorno, depois eles sustentem os pais na velhice. Agora, o retorno dos filhos se torna comparativamente menor no momento em que o governo te dá uma renda básica universal e mantém um sistema de previdência social.
O sistema de previdência estatal faz com que haja uma guerra intergeracional e uma menor propensão tanto a ter filhos quanto aos filhos cuidarem dos pais na velhice. Uma total destruição do tecido social. Isso afeta principalmente a economia familiar. O resultado disso é que, por causa do programa de renda básica universal na Finlândia, as pessoas vão ter menos filho. E elas têm menos filho também por outros motivos. O estado secular, o progressismo correndo solto. Enfim, hoje a taxa de fertilidade na Finlândia é a mesma de quando houve a Grande Fome em 1968. As pessoas não estão mais tendo filhos, a população está envelhecendo, a pirâmide demográfica está se invertendo e não vai mais ter como sustentar. Não tem como dar renda universal básica para todo mundo se menos pessoas estão ingressando no mercado de trabalho produtivo. A gente está se aposentando. É insustentável. Portanto, o experimento de renda básica universal na Finlândia é um grande fracasso. Muito bem. Agora vamos falar de um tema que eu apenas arranhei no outro vídeo, mas eu quero aprofundar um pouco. A educação na Finlândia. Os socialistas gostam muito de citar a educação na Finlândia como se fosse lá grande coisa. Como eu disse, na minha guia turística eu não sabia quem era o Morte Branca, o Simo Häyhä, o maior herói militar da Finlândia. Então nós vemos que tem alguma coisa errada com a educação. Infelizmente, a educação na Finlândia é voltada para fazer grandes testes internacionais, competição. E eles que vão bem nisso, eles ganham, por exemplo, dos asiáticos. Em Olimpíadas de Matemática, de Física, por exemplo. Para ganhar de asiático em Olimpíada de Matemática, o cara tem que ser bom. É a mesma coisa que dar porrada no Chuck Norris. E vejam que quem deu porrada no Chuck Norris foi um asiático, né? O Bruce Lee. Mas enfim, uma educação deveria ser voltada para uma vida contemplativa, para uma vida sábia, como por exemplo conhecer os heróis do seu próprio país e não ficar fazendo competições internacionais. Senão vira uma coisa sem sentido, sem objetivo, sem telos. Todo setor que o governo toma conta se transforma numa gincana sem sentido. Exemplo disso era a competição para ver quem cavava um buraco mais fundo entre Estados Unidos e União Soviética na época da Guerra Fria. O buraco de Kola, lá na União Soviética, chegou a 12 quilômetros de profundidade. Eles queriam furar a crosta terrestre. Gastaram bilhões e bilhões de dólares para praticamente nada. E com educação, às vezes é a mesma coisa. As pessoas simplesmente querem vencer competições, vencer Olimpíadas e não pensam em uma educação voltada tanto para uma vida contemplativa, para o bem viver, quanto para gerar riqueza real na economia. Inovar, ser um empreendedor flexível. Será que a Finlândia consegue fazer isso? A educação finlandesa tem aspectos terríveis e aspectos positivos que não são mérito do governo, não são mérito do modelo nórdico, não são mérito do estado de bem-estar social, esse tipo de coisa. Então vamos lá, vamos analisar a educação finlandesa um pouco mais a fundo. Características socialistas da educação finlandesa. Os estudantes estudam de graça até a faculdade. É tudo universal de graça. O resultado disso, eles têm uma quantidade gigantesca de universidades e centros tecnológicos por habitante, porque os políticos constroem universidades a rodo como forma de propagandear o seu próprio governo. É fazer obra. Não interessa se tem demanda, se isso é uma má alocação de capital, se o setor está hipertrofiado. Fiz uma universidade, votem em mim. Basicamente é isso. Resultado disso, as empresas têm grande custo informacional para contratar uma boa mão de obra, porque todo mundo tem faculdade. Se todo mundo tem faculdade, como diferenciar quem realmente é digno de uma formação superior? Isso é uma complicação para o RH das empresas. Muitos empregos são destruídos. É difícil achar na Finlândia alguém disposto a ser encanador, eletricista. Então as empresas e as pessoas comuns têm dificuldade de achar esse tipo de profissional, que é tão importante para a economia. São eles que movem a economia, que constroem as máquinas, que constroem as fábricas. Então fica uma economia estagnada, onde todo mundo tem diploma, todo mundo tem certificado, mas ninguém sabe trabalhar. Isso gera destruição de riqueza. Gasta-se dinheiro para formar um profissional com certificado, mas não se tem um profissional para apertar um parafuso. Esse é outro problema sério na Finlândia. A carestia que qualquer pequeno empreendedor vai enfrentar para contratar uma mão de obra menos qualificada. Outra coisa, isso distorce a mentalidade empreendedorial na Finlândia. As pessoas tendem a associar que
a achar que existe uma correlação automática entre um diploma e a capacidade de gerar riqueza. Se eu estudar mais, eu vou ter mais riqueza. E não é assim. Você vai ser rico, vai ganhar dinheiro, se você produzir algo que o mercado demanda, atendendo à necessidade dos consumidores. Não há correlação com diploma. Um diploma pode ser útil para que você tenha uma maior capacidade técnica de gerar riqueza, mas não é uma correlação automática. Isso fica na cabeça dos finlandeses, de modo que eles não estão conseguindo empreender de verdade, inovar, achar uma solução simples para um problema econômico. Eles acham que tudo se resolve com educação. Não é verdade. Então esses são os principais aspectos negativos da educação na Finlândia. Vejam que são aspectos que estão relacionados à maneira como a educação se relaciona com o resto da economia. Porém, se nós analisarmos a educação finlandesa em si, nós vamos achar características boas, mas são características que vão assustar os socialistas. São características mais à direita. Eu vou explicar. Se existe algum sucesso na formação de um estudante finlandês, é graças à Igreja Católica. Ah, mas a Finlândia é luterana? É. Mas a tradição educacional, o amor pela leitura, o amor pelo conhecimento, é de tradição católica. Explico. Quem trouxe os livros, as bibliotecas, a imprensa para dentro da Finlândia foram os monges beneditinos. Isso começou ali no século XII, até que, infelizmente, no século XVI, o Gustav Vasa destruiu o catolicismo ali e implantou o protestantismo luterano à força. Mas na década de 60 apareceu um teólogo católico chamado Seppo Teinonen. Ele foi para a Finlândia o que o cardeal Neumann foi para os ingleses, para os anglicanos. Ele restaurou um diálogo com essas religiões, né, luterano, por exemplo, trazendo muitos deles de volta para o catolicismo, ou pelo menos para alguns aspectos da cultura católica. E com isso ele resgatou esse amor escolástico pelo conhecimento. Foi graças a um católico. Com isso, nós temos algumas características muito interessantes da educação na Finlândia. Primeira, não existem testes padrão a nível nacional, como o SAT nos Estados Unidos ou a FUVEST no Brasil. Os distritos escolares competem num regime de subsidiariedade mercadológica pelos melhores professores, pelos melhores procedimentos e pelos alunos. Então não existe um MEC, não existe um currículo nacional. Existe uma flexibilidade nas disciplinas, uma flexibilidade nos exames, uma flexibilidade no modo de como cada professor trabalha, uma competição pelos melhores profissionais entre diversos distritos. A carga horária é baixa, a quantidade de lição de casa é baixa, os dias de escola são curtos. Isso permite que os alunos desenvolvam outras atividades relacionadas à sua formação. Eles podem fazer algum trabalho, eles podem conviver com os colegas, eles podem se dedicar a alguma vocação, algum talento especial que eles tenham. O dia na escola é curto, eles aprendem o que tem que aprender e acabou. Além disso, eles podem seguir várias trilhas de forma flexível relacionadas à sua vocação. Não existe isso de todo aluno estuda a mesma coisa até o fim do colegial. Lá existem trilhas mais voltadas para física, mais voltadas para química, mais voltadas para medicina, mais voltadas para arte, para esporte. Isso é muito melhor, porque é mais compatível com a personalidade de cada aluno. Isso permite também que eles se aprofundem em determinados tópicos básicos, tendo ali uma mentalidade científica, e depois eles estudam o que eles quiserem. É por isso que eles vão bem nos exames. Além disso, o sistema finlandês economiza dinheiro. O gasto por estudante na Finlândia é 2/3 do gasto por estudante nos Estados Unidos. Então, quando algum socialista vier falar para você sobre educação na Finlândia, fala isso para eles. Aqui os socialistas gostam de falar, vamos aumentar a carga horária, escola em tempo integral, os alunos vão estudar um currículo padronizado pelo MEC. E se o professor tiver algum tipo de peculiaridade, aí vem os neocon falar em escola de partido. Imagina se essa conversa de loucos estaria acontecendo na Finlândia. Então esses são os pontos interessantes. A saúde, porém, na Finlândia é uma tragédia, como é uma tragédia na Suécia. Na Finlândia o sistema de saúde é municipal, mas tem um problema, a pessoa tem que ser atendida no seu distrito municipal. Então, se ela adoecer em outro distrito,
vai haver um gasto artificial transferindo a pessoa para o seu distrito de origem. Isso distorce o tecido urbano, que deveria ser resultado de interações econômicas holísticas, e acaba sendo artificialmente focado na questão de saúde. Porque o governo impede o surgimento de concorrência entre os distritos, de forma que as pessoas possam escolher hospitais em diferentes distritos. Então, isso afeta não só os preços e a qualidade no setor de saúde, como também o desenho do tecido urbano. Muitos pacientes morrem nessa transferência. E acontece também um outro problema. Como essa divisão mercadológica, mas decretada administrativamente, existem distritos de saúde com excesso de médicos e outros com falta de médico. Então não existe uma tendência a um equilíbrio de mercado. Existe ali um superávit artificial e um déficit artificial. Isso é que dá um sistema de saúde burocratizado. Então a tentativa de tornar o sistema de saúde público e gratuito só gera confusão, só gera irracionalidade econômica, que se traduz em pacientes morrendo. Vamos acabar com esse negócio de socializar a medicina. Medicina é um setor de mercado. Ah, então você acha que medicina é mercadoria? É, acho. Por isso que é fácil no supermercado comprar uma alface e é difícil conseguir um médico. Porque a alface é tratada como mercadoria e o médico é tratado como um direito. É mercadoria e acabou. Bom, resultado de todas as ingerências socialistas na Finlândia é que de 1994 até 2010, a dívida da Finlândia aumentou de 20% para 50% do PIB. Hoje ela está em 44% do PIB, mas está difícil para a Finlândia se recuperar de tudo que ela passou. A única solução para eles é privatizar tudo, cortar os gastos, abolir os impostos, desregulamentar a economia, permitir isso em todos os setores. Não tem outra solução. E tem que acabar também com esse progressismo. Os finlandeses têm que voltar a fazer filho. Acabar com a renda básica universal. Agora vamos falar um pouco da Islândia. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou analisar um case específico da Islândia. Em 2009, logo depois da grande crise de 2008, aconteceu uma crise específica na Finlândia. Uma crise financeira. Muito ligada ao setor imobiliário. O que os canalhas, malditos demônios do FMI falaram? Eles atribuíram, eles colocaram a culpa na desregulamentação do setor bancário na Islândia. Ah, a crise aconteceu porque o setor bancário na Islândia foi desregulamentado, então a culpa é do capitalismo, a culpa é do livre mercado. O mesmo papinho de sempre. Falácia. Vamos analisar exatamente o que aconteceu na Finlândia. O que aconteceu na Finlândia é que os ativos bancários aumentaram na década de 2000 1.400%. Por que isso? Porque o governo permitiu que os bancos operassem de maneira fraudulenta. Então não se trata de livre mercado. Se trata de uma fraude valorizada e bancada pelo governo à custa do pagador de imposto na Islândia. Isso nunca aconteceria no livre mercado. O fato é que foi permitido aos bancos tomar empréstimos de credores com vencimento no curto prazo para investir em linhas de investimento com retorno a longo prazo. O que acontece se você precisa pagar os seus credores no curto prazo e vai receber dos seus devedores no longo prazo? Acontece o que em finanças nós chamamos de maturação descompensada. É possível que essa operação dê retorno, desde que ela seja feita com grande parcimônia. Então, se um banco investir numa linha de longo prazo, que vai gerar um grande retorno no futuro, e ele precisa tomar crédito de capital alocado para o curto prazo, ele precisa de um constante rolamento para se manter solvente, mas se ele acertar na sua previsão e agir com parcimônia, é possível que essa operação dê retorno. Mas os gestores bancários têm que ter em mente que isso é uma operação extremamente arriscada. Não é uma operação simples. O governo entra como um rolador de última instância. O que vai acontecer? Esta prudência necessita desaparecer. A prudência só existe se os banqueiros tiverem noção de que a operação é arriscada. Mas se existe o Banco Central como um rolador de última instância, não preciso mais ter prudência. Virou festa da uva. O idiota do pagador de imposto está lá para isso mesmo, para ser roubado e financiar essa operação.
Só podia dar problema. Não tem segredo. Então, o que aconteceu? Houve um descompasso. Houve um descompasso nesses prazos, a maturação descompensada, e também nos juros. Porque lá na ponta dos investimentos, os empreendedores achavam que o capital disponível para crédito a longo prazo era maior do que realmente era. Então começaram a analisar alguns projetos como viáveis, sendo que eles não eram viáveis. E com isso, o capital alocado para crédito a curto prazo foi sendo depredado. Essa é a discrepância causada por maturação descompensada que vai afetar a estrutura da taxa de juros. Vai distorcer os sinais enviados aos empreendedores, os preços na economia. Vai confundi-los em relação a quanto de poupança existe disponível para cada projeto, inclusive para a viabilidade dos projetos. Resultado, ninguém mais se preocupou se os projetos de investimento eram viáveis ou não. Se preocuparam apenas em explorar o sistema financeiro hipertrofiado. Essa hiperfinanciarização da economia gerou um problema sério na Finlândia, que acarretou inclusive um déficit terrível na balança comercial. Por quê? Porque agora operações bancárias estavam bombando, derivativos, opções. Então muitos pescadores, muita gente que trabalhava com a economia física, largaram seus empregos para tentar a sorte no mercado financeiro. Você via pescadores ali largando os barcos para estudar os modelos de Black-Scholes, Markowitz ali. Só podia dar problema. Não tem essa para todo mundo. Resultado, déficit comercial. Empréstimos estrangeiros fizeram com que a carteira de ativo das instituições financeiras ficasse cada vez mais distorcida, com mais moeda estrangeira e menos moeda nacional. Isso com que todo o sistema bancário finlandês estivesse vulnerável às flutuações cambiais. Eles só não se deram ainda pior porque o crédito estava muito barato. Eles pegaram muito empréstimo do Japão, iene ali, com taxa de juros de 1%. Isso, no final das contas, também foi pago pelo pagador de imposto japonês, né? Por isso que a crise pegou o mundo inteiro. Mas o fato é que de 2001 até 2008, os passivos estrangeiros cresceram 2.300% e a taxa de juros real, que é a taxa de juros descontada da inflação, chegou próxima de zero. Taxa de juros próxima de zero não existe no livre mercado. É como se a pessoa fosse indiferente a receber R$100 hoje e R$100 daqui a um ano. Ninguém é indiferente a isso. Então isso mostra como a economia da Islândia estava completamente distorcida pelo fato do Banco Central praticar essa ingerência, essa intervenção no livre mercado bancário. Isso não é um livre mercado. Para piorar, o governo da Islândia começou a financiar e subsidiar o crédito no mercado imobiliário. As hipotecas eram simplesmente subsidiadas. O que aconteceu então com os bancos? Queriam competir com o governo. E com isso eles simplesmente não mais levaram em conta o risco. O risco nas operações de crédito para o mercado imobiliário foram subprecificados pelo setor bancário. Não preciso explicar que houve um boom imobiliário e também não preciso explicar que quando o Lehman Brothers foi à falência em 2008, tudo isso estourou. E a Islândia se lindamente. O país tinha virado um hedge fund. A economia real tinha acabado ali. Então aqui eu acabo de explicar o caso da Islândia. Vocês acham que isso aconteceria no livre mercado sem um banco central? Óbvio que não. E para terminar o vídeo, vamos falar um pouco de Noruega. Faltou falar da Noruega. Vou falar rapidamente. A Noruega tem a vantagem de ter rejeitado por 2 vezes em plebiscito entrar para a União Europeia. Isso é bom. Isso é bom porque existe, como o Alexander Hamilton, o pior dos federalistas, lembrava, existe uma correlação entre a capacidade de se endividar e a manutenção de uma estrutura política centralizadora e unionista. Se existe ali uma dívida, o governo vai tender a se endividar cada vez mais. Ele precisa de uma base para se endividar, uma base para piramidar a sua expansão monetária. E com isso tem-se unionismo. A Noruega tem a vantagem de evitar a participação na União Europeia, o que segura um pouco a inflação. Mas não tem segurado os ciclos econômicos de boom e bust, principalmente na questão imobiliária, porque existe na Noruega uma regulação do uso de terra
e um subsídio aos juros, que são artificialmente baixos. Então, eles mantêm uma política expansionista, que na minha opinião seria pior se eles fossem parte da União Europeia. Mas, ao mesmo tempo, por haver uma regulação no uso de terra, não existe para onde o setor imobiliário se expandir fisicamente. Então, eles acabam crescendo para o alto, através de umas linhas de crédito artificiais, arranha-céus enormes, casas empilhadas que não serão usadas. Portanto, eu prevejo aqui nesse vídeo, vocês podem deixar gravado aí para a posteridade, uma enorme crise imobiliária na Noruega. E é isso. Esse vídeo e mais o outro tem aí um panorama dos países nórdicos. O problema deles é principalmente moral. Não existiria problema econômico se eles tomassem vergonha na cara, rejeitassem o governo, expulsassem o invasor islâmico, voltassem a ter filhos, acabassem com o feminismo, com o aborto e virassem macho de novo. O meu medo é o seguinte: a população dos países nórdicos está envelhecendo, eles não têm mais filho e eles continuam achando que a democracia, que o estado de bem-estar social vai resolver o problema deles. Os países nórdicos, portanto, estão se comportando como o rei Lear, de Shakespeare, que ficou velho antes de ficar sábio. É isso. Então, essa é a parte 2 do mito dos países nórdicos. Espero que vocês tenham gostado. Usem isso como uma bazuca, um lança-rojão contra os comunistas que vierem argumentar. E agora eu tô indo para Guarulhos, onde eu vou encontrar meu amigo Slammer, Original Gangster. E nós vamos gravar o funk do Ancapistão. O Ancapistão é ruim de invadir, mas com os estatistas vai se divertir. Vocês vão gostar disso aí. Abraço.